Bom dia, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé para fazer a leitura dos nossos salmos. Salmos de número 72. Quem trouxe a Bíblia pode acompanhar. Quem não trouxe, vai estar no projetor. Então vamos fazer a leitura que nos diz assim: Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmaga o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode aos necessitados que clamam e também ao aflito que é desvalido, e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará o ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o cismo dos montes. Seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Vindo as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Amém. Aqui o salmista está fazendo uma oração a Deus para que o próximo rei tenha essas características, para que sejam abençoados do Senhor. Mas não é somente isso, não é somente uma oração, mas sim o anúncio também de Jesus, o Messias. Nós podemos ver que durante o decorrer dos Salmos, ele apresenta várias características que são próprias de Jesus. Então, o rei de Israel deveria ter essas características, e principalmente a justiça, né, a bondade para com os pobres, com os necessitados, que é uma característica de Jesus. Então, o salmista faz esse paralelo entre o rei de Israel e o rei Jesus, né, que é o nosso Senhor. Então, nós podemos ver que o rei de Israel nada mais é do que uma sombra de Jesus, que ele projeta em si os atributos divinos de Jesus, de reinar com justiça, e onde há justiça de Deus também há a prudência, e todos são frutos, né, de Jesus. E nós podemos ver que durante a justiça, me fugiu a palavra, todos prosperam, né? Onde há a justiça de Deus, todos prosperam, a terra prospera, o reino prospera. Então, que nós possamos também, no nosso dia a dia, prosperar o lugar onde a gente está, transmitindo o reino de Jesus através de nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais um domingo. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça, te agradecemos pela tua justiça, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós pedimos que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor nos santifique, Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra e guardá-la em nossos corações, para que nós venhamos a praticar
a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que vivo está. Amém. Graças a Deus. No deserto
ver meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede, o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo, no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela da luz e encontrar o que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Para encerrar, Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na luz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, pois o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom, o Senhor sempre é misericordioso, o Senhor sempre é bom. Nós te louvamos, te bendizemos por hoje ser domingo, dia do Senhor, dia de cultuar aquele que ressuscitou dentre os mortos e que nos trouxe salvação. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Te peço, Senhor, a tua bênção sobre cada um que aqui está, sobre aqueles que hoje não vieram, mas que o Senhor nos alcance com graça, com bênção, da glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos já abrir a palavra e hoje nós vamos
abrir a palavra em Provérbios, capítulo 10. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Provérbios, capítulo 10, verso 1 ao verso 8. E vocês viram que nós terminamos a última em Provérbios 7, né? Provérbios 7. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente viu Provérbios... aliás, Provérbios 6, né? A gente terminou. Provérbios 6. E a gente está pulando o 7, o 8 e o 9. Porque esses sermões, né, seriam... o 8 e o 9, eles fazem Provérbios, né, estabelecer um pico, né, de ensinamento que é sobre a sabedoria. E esses sermões exigiriam um pouco mais, né, como esses sermões estão já há algum tempo prontos, então eu quero sempre, durante a semana, atualizar eles, né, e esses sermões do 8 e 9, o 7 também, 7, 8 e 9 exigiriam uma certa pesquisa durante a semana, né, uma leitura para dar uma atualizada, uma aprofundada, e essa semana eu não tive essa condição de ler, então eu vou deixar para o final, né? Nós vamos encerrar então com 7, 8, 9, tá? Então hoje nós vamos ver a partir de hoje nós vamos dar sequência a partir do 10, e depois no final a gente encerra então com o 7, 8 e 9. Vamos ler. Então, nesse capítulo, né, do 1 ao 8, nós encontramos uma série de provérbios que vai destacar esta diferença entre o justo e o perverso, e a importância da sabedoria, né, o temor do Senhor em nossas vidas, para que a gente possa, então, guiar a nossa vida por escolhas corretas, para que o nosso comportamento seja correto também. Porque nós temos aqui quatro áreas, né, 4 camadas que a gente pode diferenciar, que é a personalidade, os temperamentos, o caráter e o comportamento. A personalidade é aquilo que a gente é, a persona, a nossa imagem, né, nós somos, Deus nos fez, Deus fez a nossa personalidade, e essa personalidade é fixa, ela não muda, ela jamais muda. Então, por exemplo, aquilo que nós somos, nós seremos até o fim. O que nós vamos ajustar por ensinamentos, por aplicação da palavra, por obra do Espírito, é o nosso comportamento, o chamado nosso caráter. Então a personalidade é aquilo que a gente é, nós somos, Deus nos fez. Por isso eu disse lá no início, quando a gente falou sobre os pecados capitais, a pessoa irada, né, é uma pessoa irada e não tem o que fazer, vai ser assim. E não adianta nem pedir, Senhor, me faz uma pessoa não irada, porque o Senhor por algum motivo te fez uma pessoa irada. Só que o que vai fazer? Aí a palavra vai ajustar isso. Você pode se irar, mas não pode pecar. Você precisa ajustar a sua ira dentro de um comportamento que glorifique a Deus. Usar a sua ira para a glória de Deus. Uma pessoa calma, vai ser calma a vida toda. Uma pessoa falante, vai ser falante a vida toda, a menos que perca a voz, né? Uma pessoa tímida, vai ser tímida a vida toda. O que ela pode é melhorar o seu comportamento, é vencer a timidez por meio de técnicas, né? Por meio de ações. Então a personalidade é o que eu sou. Aí depois nós temos ligado à personalidade os temperamentos, né? Então tem uma teoria dos 4 temperamentos, que uma pessoa é colérica, outra é fleumática, outra é sanguínea, outra é melancólica. Então uma pessoa agitada, né, decidida, ativa, seria um sanguíneo. Uma pessoa mais calma seria um fleumático, e daí teria o melancólico, aquela pessoa que vive meio para baixo, e o colérico, o agitado, né, aquele que impõe as coisas, enfim. Não sei se eu gosto ou não gosto dessa teoria, mas é interessante. E o caráter é o que a gente aprende na vida, né? O caráter está ligado ao comportamento. Então a personalidade está ligada aos temperamentos e o caráter ao comportamento. Então, meus irmãos, é justamente aqui que nós vamos precisar aprender o comportamento que glorifica a Deus.
E aí, nesse texto aqui, nós vamos ver, né, destaquei aqui cinco passos que o texto nos mostra, que fazem parte, né, que mostra a diferença entre aquela pessoa que coloca a lei na vida, a lei de Deus na vida, aquela pessoa que exercita o temor de Deus na vida e aquela pessoa que não exercita. E o primeiro ensinamento que a gente traz, e aqui boa parte do nosso pessoal, né, são jovens e filhos pequenos, muitos ainda terão filhos, para a glória de Deus, né? Então, mas o primeiro ensinamento aqui é que cabe aos pais ensinar a sabedoria aos filhos. Cabe aos pais, enquanto os filhos são pequenos, ensinar a sabedoria aos filhos. O verso primeiro diz assim, ó: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Nós aprendemos a vida com os nossos pais. Aliás, são nossas experiências em casa que vai moldar o nosso caráter, né? Que vai trabalhar a nossa maneira de comportamento. Então, desde criança, os pais precisam tomar a decisão de ensinar sabedoria aos seus filhos. Outro dia eu estava conversando com uma esposa, né, que estava com problema no casamento, enfim, problema ligado à família dele, a família, né, segundo ela, o marido, ainda depois de adulto, ele ainda servia a mãe, a família, e ela tem uma filha de 3, 4 anos, e disse, não, eu já desisti de ensinar a minha filha, porque é a avó que está transmitindo a cultura. É um erro muito grande largar de mão nessa idade, porque justamente nessa idade é que se molda, né, o caráter da pessoa, é ali, é nessa idade. Depois dos 7, 8 anos, aquilo que vai ser passado pode ser tirado, da mesma forma que vem, pode ir. Agora, aquilo que é formado nessa idade, até os 5 anos, isso dificilmente, né, vai sair, seja para o bem ou para o mal. A pessoa vai ter que fazer um grande exercício para superar essas coisas. Então, é nessa idade que os pais precisam ensinar aos filhos. Mas a grande pergunta é, tá, e filhos adultos, como faz? Né? Depois dos 18 anos. Eu sei que é difícil os pais, né, chegar a essa conclusão, mas eu digo isso, as pessoas ficam, às vezes, não concordam comigo, mas é uma verdade. Filho depois de 18 não é mais filho, não é mais filho, é um adulto. Então, o que acontece? Às vezes eu brinco, e é só brincadeira, tá? A Camila fica furiosa comigo, lá em casa quase ninguém concorda comigo, mas eu sei que talvez seja ofensivo para vocês, tá? Mas a minha ideia, um dia eu disse, né? Eu disse o seguinte: filho adulto é igual filho de cachorro. Depois que o filho cresce, o cachorro não conhece mais, não é mais filho, é apenas mais um cachorro. Não é isso que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer, usando essa lição, é o seguinte: o filho depois de adulto, ele precisa aprender a tomar decisões sozinhos. Né? Ele precisa se virar, ele precisa, principalmente o homem, né? O filho homem, depois que cresce, o pai precisa mandar ele, ó, te vira, né? Enfim, eu sei que é complicado, porque eu tenho um filho também de 25 anos, né? E a gente manda aí, e daqui a pouco ele volta, né? Vai morar lá na missão, fica lá, agora voltou, estava meio aventado, voltou, né? Mas a gente está insistindo para que ele vá. Porque lugar de filho adulto não é mais em casa, né? É cuidando da vida, mesmo que não case, mas é cuidar da vida. Isso faz bem para os pais e faz bem para os filhos também. Isso é libertação para os filhos. Ontem, a Camila, ela sempre fica ali embaixo na sala vendo TV. Passa o dia ali, trabalha aqui, lava a louça, seca a louça, enfim, vai, volta, nos atende, nos ajuda. E ontem ela chegou e disse para a mãe dela assim: mãe, hoje eu vou ficar... ela está meio gripada, né? Vou ficar lá em cima, no quarto. Aí se trancou lá e ficou. Aí eu disse: tá, mas por quê? Não, porque hoje eu descobri, diz ela, que eu sou livre. Né? Hoje eu descobri que eu sou livre. Eu digo, isso aí, a liberdade do filho adulto é sensacional. Né? É sensacional. Mas essa, é claro que a Camila né? Ela não vai, ela já é uma adulta, uma menina, mas ela não vai sair de casa, óbvio, né?
por todos os motivos, mas os pais precisam agir nos filhos sempre. Quando criança, dar proteção, e quando adulto, tirar da proteção. E falar o seguinte: eu vou te ajudar naquilo que for preciso, porque, como a gente diz, se a gente ajuda o estranho, né, por que não ajudar os nossos filhos adultos? Óbvio, né? Óbvio. Então, mas a gente precisa incentivar os filhos, né, a agir. Eu lembro que quando o Calvin tinha 14 anos, ele queria, a Carol já estava em Porto Alegre, né, morando aqui, porque ela estava fazendo seminário, ela já estava aqui e teve um show, não lembro de quem, ali no Pepsi, né, não sei o que, ali na frente do aeroporto. E ele tinha 14 anos e queria vir para o show. E a gente, não, tu vai então, né? E aí ele pegou a mochila dele, com 14 anos, e veio de ônibus, chegou na rodoviária e tinha uma menina que iria buscar ele ali na rodoviária, mas a menina por algum motivo disse: Calma, eu não vou mais, não vou poder ir. Aí ele sentou lá na rodoviária e começou a chorar, tinha 14 anos, e me ligou. Eu disse para ele: Calvin, te vira, entendeu? Pega informação, enfim, eu vou tentar falar com a Carol, porque eu não consegui falar com a Carol, daqui eu não tenho o que fazer. Então assim, te informa onde é o trem, já que ele iria de trem até o aeroporto, e vai de trem lá pergunta como se chega no Pepsi Stage, né? Pergunta como é que te informa. Aí eu disse: reage, porque tu é um homem, tu decidiu ir. Então agora, né? Eu estava recente a chegar de futebol, estava todo suado, e disse: vou tentar falar com a Carol. Aí, e tenta falar com a Carol também. Já existia celular, né? Então, se não existisse, seria mais complicado. Mas ele entrou em contato com a Carol, óbvio, deu um sermão nele, bem tipo Carol, deu um sermão nele, e aí disse: pergunta aí onde é que pega o trem. E aí ele pegou o trem, foi lá. Aí um dia eu estava contando pro pastor, né, para um pastor, o acontecimento. Ele disse: tu é louco, tu é um irresponsável, e se dá um efeito reverso nele lá, e ele pira, e ele surta. Não existe efeito reverso, né? A não ser que seja um trauma extremo mesmo, né? Então, e hoje ele conta aquilo como uma grande aventura de superação, né? E então, meus irmãos, os pais precisam ensinar sabedoria aos filhos a vida toda, E os pais, quando crianças, precisam proteger os filhos ao máximo e ensinar os filhos para que eles cresçam com caráter, né? Como a gente gostaria que fosse. Depois de adultos, a gente precisa decidir ensinar sabedoria aos filhos, dando o máximo de autonomia, de liberdade, ensinando eles que eles precisam viver. Por isso que o texto aqui diz, isso aqui é uma grande realidade. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. É mais ou menos assim, qual é o efeito? Quando o filho é sábio, o pai fica muito orgulhoso. Esse é o meu filho. Mas quando o filho não é sábio, o pai meio que desanima do filho, mas a mãe continua preocupada com ele. Essa é a questão. A mãe ainda se preocupa com ele. O pai meio que se entristece, né? O pai meio que larga de mão, né? Se ira, se irrita, mas a mãe fica preocupada. Por isso que o filho sábio alegra seu pai. Mas quando o filho é insensato, né, o pai meio que pensa, que filho que eu criei. Mas a mãe se entristece muito quando os filhos, né, andam pelo mau caminho. A segunda coisa que o texto aqui nos ensina é que o maior valor da vida, meus irmãos, é a própria vida. O verso 2 vai nos dizer assim, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Irmãos, os tesouros, né, adquiridos na vida, eles têm pouca importância para o verdadeiro sentido da vida. E é por isso que a riqueza e a pobreza, elas não fazem diferença, né? Aliás, a pobreza até faz mais diferença positiva na personalidade, no caráter de uma pessoa, do que a riqueza, por exemplo, porque se a gente for ver
né? Por exemplo, as pessoas que, vamos por as pessoas que perdem o sentido da vida, né? As pessoas que perdem o sentido da vida e que vão a psiquiatras, a psicanalistas, a psicólogos, né? São as pessoas que têm condições. Claro que hoje, graças a Deus, né? A saúde, ela está muito mais acessível. Eu lá na minha infância, até eu estava conversando com o padre ontem, na minha infância, por exemplo, consultar um psiquiatra, um pobre ia direto para o hospício, né? Tinha o São Pedro, né? Ia para lá e ficava lá. Já quem tinha condições fazia tratamento, tomava remédio, né? Hoje não, hoje qualquer posto de saúde, claro, tem uma fila, mas tem o CAPS, né? É o CAPS que tem psiquiatra de graça. No IAPI, no postão, tem emergência psiquiátrica. Então, hoje, o psiquiatra, que é o médico da mente mais especializado, né? Ele está acessível a todos. Mas ainda assim, meus irmãos, o maior índice de suicídio não acontece nos países pobres, por exemplo, e sim nos países ricos. Os países nórdicos, né? Os países eslavos, eles têm um alto índice de suicídio, especialmente entre os jovens. A Coreia do Sul, né, tem um alto índice de suicídio. A gente não tem muitos índices, mas na Coreia do Norte quase não há suicídio. De incrível que pareça, apesar de toda a forma, né, de governo, as pessoas elas aprendem a ser mais resilientes quando elas precisam de esforço, quando elas precisam superar. Né? Então, outro dia a gente falando aqui com o Natan sobre problema de casamento, né? Sobre mentoria de casamento e tal, eu cheguei a uma conclusão: o pobre não tem problema no casamento, né? Quem tem é quem tem condições, o pobre não tem. Por quê? Porque ele separa, ele divorcia, ele briga, ele irrita, a mulher chega, eles brigam e vão esperando. Já uma pessoa em condições que raciocina: ai, meu marido brigou comigo, ai, meu marido estava olhando alguma coisa no WhatsApp. O pobre, né? A mulher pobre, a mulher trabalhadora chega em casa, o marido está no celular, né? Ela não quer nem saber, ela quer comida, fazer comida para os filhos, lutar pela vida amanhã, e o marido que se dane, mais ou menos assim, né? Se ele quer, se não quer, não quer. Agora, a pessoa mais intelectualizada, ela problematiza as coisas, né? Ela problematiza mais. Eu lembro, por exemplo, que a gente fala, hoje, né, as pessoas que têm depressão, isso é uma doença que precisa ser tratada com terapias, né, ansiedade, mas é difícil, por exemplo, ver a minha mãe, que era uma mulher bem pobre e que trabalhou, né, em subemprego a vida toda, até quase o final da vida, mas a gente sabe que mulheres assim sentem tristeza, sentem angústias, se separou do marido, o marido traiu várias vezes, né? Ficou desempregada, passou fome, não passou fome, mas assim, passou dificuldades, e assim, ó, eu digo para vocês, eu nunca vi a minha mãe fazendo uma reclamação sequer da vida, uma reclamação sequer, uma. Ela nunca reclamou de absolutamente nada. O dia que o marido dela, né, chegou em casa de madrugada, de manhã cedo, ela simplesmente, lá pelas 11 horas, chegou para nós e disse: olha, eu estou me mudando dessa casa. E quem quiser venha. Nós éramos todo mundo adolescente, tinha, deixa eu ver, tinha 4, 5 filhos ainda com ela, todos adolescentes, jovens. Ela disse: eu estou me mudando dessa casa. Quem quiser ficar, fique. Quem quiser, vem comigo. E ela disse ainda: mas talvez a gente passe até dificuldade, mas a gente está mudando de casa. E simplesmente pegou as coisas dela, alugou uma casinha lá com 2 quartos e fomos. E saímos de casa e nunca mais. E não teve esse negócio de tentar mudar o marido, de tentar convencer, de chorar porque o marido estava com outra, né? Não. Por quê? Porque era uma pessoa resolvida. Então, meus irmãos, essa questão, né, da vida, de valorizar a vida, ela é importante que a gente tenha uma mentalidade de dizer o seguinte: olha, eu vou passar por problemas,
eu vou passar por dificuldades, quem sabe até perder o emprego, mas eu vou ficar mentalmente firme. Por quê? Primeiro, porque a vida humana vale mais. E segundo, porque nós, como cristãos, nós temos a presença, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, nos fortalecendo, energizando a nossa alma, né? Por isso a gente pode superar. Então, mesmo que a gente tenha que consultar, né, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, a gente vai entender que o maior valor que nós temos não é o que a gente perdeu, mas é o que a gente tem a ganhar, que é a própria vida. E Jesus, né, ele vai dizer o seguinte, ó, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, a sua vida. De que vale ter coisas, né, se gastar, perder a saúde, né, e perder a vida. E Jesus também diz, faz a pergunta, não é a vida mais do que o alimento? Irmãos, a única coisa que vale mais do que a vida, o salmista revelou para nós, a tua graça é melhor do que a vida. A única coisa mais valiosa que a nossa vida é a graça de Deus. Por quê? Porque se nós perdermos a vida aqui, tendo a graça de Deus, nós ganhamos o próprio Deus. Amém? Então valorize a vida. Irmãos, eu vou falar aqui, ó, daqui dois itens aqui, dois passos, sobre o trabalho, mas mais valioso de qualquer trabalho é a própria vida, é salvar a própria vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto vai nos lembrar que todos os dias, nós precisamos lembrar e crer na providência divina. O verso 3 diz assim, ó, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Nesse versículo, né, esse verso nos recorda que Deus cuida de cada um de nós, e as bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que buscam viver em retidão. E as ambições perversas dos ímpios, por outro lado, serão frustradas. Porém, meus irmãos, a vida toda, isso eu ouço até às vezes de obreiros, ouvi a vida toda o seguinte, então, quem serve a Deus nunca vai passar dificuldade, então quem serve a Deus não passa fome, porque aqui diz, o Senhor não deixa o justo passar fome. Aí eu preciso lembrar vocês, meus irmãos, por exemplo, né, da guerra que está acontecendo, por exemplo, lá em Israel. Vocês acham que não tinha pessoas de Deus, né, pessoas salvas no primeiro ataque terrorista lá do Hamas? Tinha. E vocês acham que não tem salvos e crentes e pessoas justas, pessoas corretas, nessas pessoas que estão morrendo agora no contra-ataque israelense? Tem. Vocês acham que não tem famílias passando fome, medo, mortas lá nos escombros da guerra? Tem. Vocês acham que na contrapartida israelense não tem pessoas inocentes, né, justas? Tem, porque lá em Gaza não tem só terroristas. Lá em Gaza tem uma população de mais ou menos 1 milhão de pessoas, e ali tem muitos cristãos, tem muitos crentes, tem muitos judeus, tem muitos árabes, que também são pessoas corretas, pais de famílias, mães de famílias, crianças, jovens. Então, esse pessoal, a coisa mais injusta que existe no mundo, eu acho que é a guerra. Que a guerra traz consequências terríveis. Então, por exemplo, um cristão que torça para Israel acabar de vez com Gaza, está pecando. A gente tem que torcer para que haja paz. A gente tem que orar para que haja paz. A gente precisa orar para que haja, para que cesse, para que as duas partes, né? Porque o que acontece? Por que existe essa guerra? Justamente pela ambição de todo mundo. A guerra existe pela maldade do coração de todo mundo. Atacados, né? Se é governo, né? Se há um governo histórico, há algum tipo de opressão, sempre há. Né? Então a gente não... Claro que no caso do Hamas, que atacou, né, o Hamas fez um terrorismo inexplicável, injustificável, de todas as formas, né, passível de condenação, e era justo, né, que Israel pensasse em reagir, né? Só que a gente fica pensando o seguinte, isso poderia não acontecer. Né? Isso não deveria acontecer.
Isso deveria, os governos, né, precisariam pensar o seguinte, puxa vida, tanta gente vai morrer e nós mesmos vamos ser prejudicados. Agora, o que não dá para entender é o cristão ficar pensando o seguinte: tem que acabar com tudo aquilo lá, né? E aí morre todo mundo. E aí justos passam fome. Aí é que vem a grande pergunta que já me fizeram, até pregadores já me fizeram. Tá, então a Bíblia não é verdade? Então a Bíblia falou, então o que adianta? Teve um irmão que disse: então eu vou jogar a Bíblia fora. Não, meus irmãos, a ideia aqui é justamente que a ideia da proteção divina, da provisão divina, eu expliquei isso aqui já lá no início de Provérbios. A ideia é esse cuidado divino, né, que a gente tem, especialmente, meus irmãos, para que a nossa alma, né, ela creia que o Senhor está conosco. Porque nós que estamos de fora e não estamos experimentando o sofrimento de quem sofre, a gente tem uma interpretação da reação de quem está sofrendo. E quando essa questão também dos pais que têm filhos deficientes, né, a gente pensa, essas pessoas devem ser revoltadas contra Deus. Mas todos os pais que eu vi até hoje, todos os pais que têm filhos deficientes, eles se sentem privilegiados por ter aqueles filhos. Por quê? Porque eles amam aqueles filhos. Eles veem aqueles filhos como presente divino. Eu lembro que tinha um músico, nem sei por onde era, mas bem conhecido na época, chamado Alexandre Malaquias. Ele era saxofonista e tinha um filho já adulto, já com lesão cerebral, e ele dizia: a coisa mais preciosa da minha vida, e a esposa dele também dizia, é o meu filho. Eu lembro que quando a gente morava aqui no bairro de Sarandi, tinha uma menina que desde os 7, 8 anos, ela, como é que eu vou dizer, ela se prostituía. Né? Com 8 anos não é prostituição, né? Mas ela, enfim, foi condicionada por vários fatores a se prostituir, né? Na rua, com adultos, enfim, tinha 8 anos. E ela cresceu e teve um filho. E tinha outra menina na outra rua que era uma menina exemplar, né? Nem calça, ela não era cristã, mas ela se vestia assim, não sei porquê, mas ela vestia de saia, vestido, enfim, não usava roupa indecente, não namorava com todo mundo. Um dia ela tinha 17, 18 anos, namorou e casou. Ela era uma menina aparentemente correta. E ela teve um filho com lesão cerebral. A outra menina que desde os 8 anos se prostituía teve um filho. Um filho são, em todos os sentidos. Aí alguém perguntou, por que essa injustiça? Por que essa injustiça? Aos olhos de Deus, meus irmãos, eu aprendi o seguinte, e desde sempre eu aprendi isso, né, que os pais que têm filhos deficientes, eles foram escolhidos por Deus. Por quê? Devido ao mundo que nós vivemos, meus irmãos, esse tipo de criança vai nascer. E eu creio que Deus escolhe onde eles vão nascer. E geralmente eu tenho visto até hoje mães que se dedicam ao máximo. A maioria dos pais abandonam. Isso é estatístico. Os pais abandonam. Os pais, eles não têm aquilo que a gente leu aqui, a tristeza. O pai só quer, né, digamos assim, que o filho seja produtivo, que ele seja trabalhador, que ele seja homem. A mãe não. A mãe quer que o filho seja amado. Geralmente o pai não se preocupa com quem o homem vai namorar. Né? Desde que seja uma menina que seja bonita para o filho, que atenda bem o filho, a mãe já se preocupa com quem meu filho vai casar. Então o pai abandona. O pai abandona os filhos. Há muito mais, há um índice grande, aliás, muito maior de pais que abandonam os filhos do que mães. Existem mães que abandonam, existe. Mas o índice, pode chegar aí no posto de saúde e perguntar para vocês verem. Mas em quarto lugar, meus irmãos, é preciso lembrar que não há sorte na vida próspera, mas trabalho e recompensa. Versos 4 e 5 diz assim,
O que trabalha com mão remissa, ou seja, com mão preguiçosa, empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na sega é filho que envergonha. Então nós precisamos lembrar que não há sorte na prosperidade, mas a prosperidade é trabalho e recompensa, é fruto de trabalho e recompensa. A negligência, a preguiça leva à pobreza. Aliás, a negligência e a preguiça levam à pobreza, enquanto a diligência, o trabalho, o esforço conduz à prosperidade. Então nós precisamos, meus irmãos, ter, né, um empenho na vida para que as coisas para nós deem certo. Porque se a gente não se empenhar, não tiver o esforço em todas as áreas da vida, desde os filhos até a própria vida que a gente vai desenvolver, se a gente não empenhar, né, o máximo de esforço, nós não vamos a lugar nenhum. E nós precisamos chegar, né, porque não há na vida, às vezes, a genialidade de uma pessoa, e existem os gênios, óbvio, existem pessoas que nascem, né, com tendências, com aptidões, com habilidades mais que os outros. Eu não imagino, por exemplo, né, um Messi da vida, né, ter que aprender alguma coisa. Ele nasceu, né, com aquela aptidão ali e desenvolveu, né, desde criança. A gente vê vídeos, né, do Messi com 6, 7 anos lá driblando todo mundo. E quando eu era criança, aliás, quando eu era pequeno, eu fui jogar futebol e eu tinha na minha cabeça isso. Na minha cabeça eu saía driblando todo mundo. Só que quando a bola chegava no pé eu não conseguia, né? Por quê? Porque não há habilidade. Então, meus irmãos, a gente precisa ter esse empenho em tudo, desde a criação dos filhos até o trabalho. A gente precisa lembrar que não há sorte na vida. A sorte na vida, ela é o resultado, né, de escolhas, de comportamento e de caráter. Por exemplo, quem casa bem pode dizer que teve sorte. Quem tem um cônjuge, né, um marido ou uma esposa abençoada, não é sorte, meus irmãos, mas isso é bênção, né? A sorte é a bênção na vida. A sorte que nós temos é a bênção na vida. Então não conte com a sorte, conte com a bênção de Deus. Amém? Amém. E por último, meus irmãos, isso aqui é importantíssimo. A mente ou a mentalidade abençoada se revela na maneira de falar. A mente ou a mentalidade abençoada se revela na maneira de falar. Veja o verso 6 a 8. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os lábios do insensato vêm a arruinar-se. Irmãos, as palavras, e semana passada eu falei sobre essa questão dos rótulos, né, no casamento principalmente, e com os filhos. Eu lembro que muitos de vocês não eram nascidos, mas na campanha lá presidencial de acho que 89, acho que foi 89, aquela famosa campanha que tinha o Lula, que tinha o Brizola, que tinha o Collor, que tinha Mário Covas, era um dream team, né, de políticos, né, todos ruins, mas eram nomes que hoje não existem, assim, né, no patamar da política, que eram nomes já que estavam há décadas ali, né, e eles concorrem a presidente. E eu lembro que o Brizola, né, no debate, ele chama o Lula de energúmeno, né, que o Lula era um energúmeno. E ninguém tinha ouvido até então falar a palavra energúmeno. Só que aí, daqui um pouco, todo mundo começou a usar, tu é um energúmeno. E os pais começaram a chamar qualquer coisa que os filhos faziam, tu é um energúmeno, né? Agora, o que é ser energúmeno? Essa é a questão. O que é ser um energúmeno? A palavra energúmeno, né, vem de uma palavra grega, né, de duas palavras gregas, energein, energia, e gúmeno, né, que é demônio. Então, ao chamar de energúmeno, está chamando, tu é um endemoniado, um energizado, né, no termo etimológico, um energizado pelo demônio. Tu é uma pessoa energizada pelo demônio, tu é um endemoniado. E aí a gente precisou na igreja dizer, irmãos, não chame os filhos de vocês de energúmeno.
Esposa, não chama o teu marido de energúmeno. Então, meus irmãos, a mente abençoada, a mentalidade abençoada, ela se revela nas nossas palavras. E é o ímpio que tem palavras cheias de maldade, é o ímpio que tem palavras cheias de violência, é o ímpio que não escolhe as palavras, mas nós, especialmente na nossa casa, nós precisamos criar uma cultura de palavras abençoadas. Até quando xingar, nós precisamos ser abençoados. Eu lembro uma vez que a Adri deu uma surra, eu acho que foi no Calvin, né? Acho que foi no Calvin, que ela batia e dizia: tu é um abençoado. Eu estou te batendo porque tu é um abençoado, tu está apanhando porque tu é um abençoado, né? Xingava e abençoava, aliás, batia e abençoava, batia e abençoava. E aí a gente conta as pessoas como que ela conseguiu, no momento da fúria, da ira, abençoar o filho. Irmãos, é aprendizado, né? É aprendizado, a gente precisa aprender na hora da ira, na hora da raiva, na hora que a gente está invocado, na hora que a gente está descontrolado, abençoar e não amaldiçoar. É difícil, mas é assim que o justo faz. Mas eu não consigo, mas é assim que o justo precisa aprender. É assim que nós precisamos aprender. Jamais rotular alguém, né, daquilo que a pessoa, você sabe que não é. E por que vai falar? E aí, meus irmãos, eu lembro de Jesus na cruz, né, na maior prova que alguém já passou, e eu quero encerrar, quando os pecados de todos estavam caindo sobre ele. E ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele não chamou eles de qualquer outro nome ou outra realidade, não colocou sobre eles nem o jugo, mas ele disse: Pai, perdoa eles, não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que fazem. E quando mas isso era Jesus, mas quando Estevão estava sendo apedrejado, ele fez a mesma coisa. Ele viu os céus abertos e ele intercedeu por quem estava apedrejando ele. Ele intercedeu. Jesus e Estevão, Deus e homem, intercederam por quem estavam apedrejando eles. Irmãos, meus irmãos, essa é a atitude. Né? E o apóstolo Pedro vai dizer que quando ele foi injuriado, ele não injuriou. Quando ele foi amaldiçoado, ele não amaldiçoou. Quando ele foi atacado, ele não atacou, mas perdoou. E Jesus vai nos recomendar, né? Não, como é que diz no Sermão do Monte, deixa eu citar aqui para vocês, em Mateus capítulo 5, né, para dizer o texto bem certinho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Diz aqui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguindo, mentirem e perseguirem. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E depois tem a questão dos inimigos que o Jean e o William expuseram aqui para nós, quando ele diz: amarás, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Então, meus irmãos, a palavra, né, na nossa boca, e Provérbios vai dizer muito isso, nós vamos trabalhar bastante isso, eu preciso falar como um cristão, eu preciso falar como um abençoado, eu preciso agir como um abençoado, e eu preciso falar como um abençoado, em todas as áreas da vida, porque a minha palavra vai revelar o que tem na minha mente. A boca fala que o coração está cheio, nós falamos de acordo com aquilo que nós cremos. Amém? Amém. Que a gente possa mudar o nosso vocabulário. Porque a gente reclama muito, meus irmãos. Né? A gente reclama muito. E se a gente interceder e pensar, por exemplo, vamos pensar nos nossos irmãos que estão sofrendo na guerra, seja na Ucrânia, seja em Israel, seja na África, seja na Coreia do Norte, seja onde for. Nós temos cristãos nossos que estão sofrendo dores extremas.
E para encerrar, eu quero contar o que eu ouvi na semana passada. Um grupo de cristãos na Nigéria, eles foram ameaçados. Se vocês forem para o culto, nós vamos incendiar a igreja. Por aquele grupo, né, o Boko Haram, nós vamos incendiar a igreja. E o pessoal conta, né, das agências missionárias, que mesmo na ameaça, eles foram para o culto. Eles vão para o culto. Porque lá igrejas são incendiadas todo domingo. Mas, irmãos, a grande glória disso, e que isso me ensina muito sobre vir ao culto, é o seguinte: irmãos, são incendiados, porque o que acontece? Eles têm um culto como a gente, os inimigos chegam, trancam a porta e colocam fogo. Porque a maioria é de palha, de madeira, de coisa, os prédios, e eles colocam fogo e os cristãos morrem lá dentro. Aí a grande pergunta é: aqueles irmãos então não vão aos cultos domingo? Irmãos, aqueles irmãos vão ao culto domingo, sempre, todos os domingos. Então a igreja diminuiu. Não, meus irmãos, as igrejas aumentam. E aí a gente está aqui, né, no nosso Porto Alegre, tranquilo e sereno, na nossa bela Porto Alegre. E aí a gente escolhe os domingos para vir ao culto, né? As pessoas escolhem. Esse domingo eu não vou, estou meio cansado. Não vou porque à tarde tem um aniversário. Não vou porque meio-dia tem um churrasco. Irmãos, aqueles irmãos lá da Nigéria e de outros países da África, eles vão ao culto todos os domingos. E eles estão, a qualquer momento chega o inimigo e coloca fogo. E vou dizer para vocês, eles estão no culto todo domingo. Que a gente valorize o culto então, já que a gente é livre, né? A gente valoriza o nosso culto, a gente não falte o culto. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós por ter tanta preguiça nesse corpo, né? Tanta má vontade às vezes e reclamar tanto até de Deus. Mas a nossa boca vai revelar a nossa fé. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus seja louvado. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima, nos fortalece e que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como o Senhor tem abençoado os cristãos ao redor do mundo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, quando vamos participar da ceia. Amém. Enquanto o Natan vai cantar, eu convido vocês a vir e se servir à mesa do Senhor. Habitou entre nós e nos deu a própria vida.
habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há, escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Deste fé ao homem pecador. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Meus irmãos, graças a Deus por seu amor, por sua misericórdia, por sua bondade. E estamos aqui para participar da ceia do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão, te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. E hoje nós estamos aqui para participarmos da ceia do Senhor, comermos o pão e bebermos o cálice. E declaramos que nós cremos na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua ressurreição, na tua morte, na tua vinda também. E nós nos identificamos com a tua morte. E nós cremos e declaramos que os nossos pecados são perdoados. E nós somos justificados pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Bendito seja Deus. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Bebam, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos. Meus irmãos, orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos abençoa sempre. Obrigado por este culto, ó Deus. Agora eu te peço, Senhor, uma semana abençoada para cada um de nós. Nos dá saúde, provisões e paz em nossa casa. Que teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os irmãos que hoje não estão aqui.
mas que o Senhor os abençoe, aqueles que estão doentes, aqueles que estão viajando, aqueles que por algum motivo não estão bem, aqueles que estão passando por necessidades, que a boa mão do Senhor seja sobre todos e o nome do Senhor seja glorificado. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós essa semana. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Meus irmãos,